Que alegria poder estar aqui com vocês, que a luz de Deus ilumine os seus caminhos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem do pastor Vander, que essa mensagem possa te ajudar e acrescentar coisas novas em seu coração. Ele pregou nessa manhã de domingo sobre a ansiedade. No meu ciclo de trabalho, eu converso com muitos psicólogos. E nas nossas conversas, conversa vai, conversa vem, eles disseram assim, quase 90% dos que eu converso, falam assim: Mateus, nos últimos anos, a procura de pessoas procurando tratamento para fazer, porque estão sofrendo com depressão ou com ansiedade, aumentou demais. E por que nós vivemos hoje em uma sociedade muito acelerada? O que está acontecendo no mundo? E nós vamos falar mais desse assunto. Eu gostaria que você acompanhasse a mensagem do pastor Vander, e eu tenho certeza que essa mensagem vai iluminar o seu coração, esclarecer muitas coisas, para que você possa crescer como pessoa e com certeza vai ajudar você também a lidar com esse mal do século 21. Serve para todos nós temos que lutar todos os dias contra a ansiedade. O que é Vamos ansiedade? Lá. Pode trazer suas notas, pode tirar foto das telas que se aparecerem. A caracterização da ansiedade é uma angústia. A ansiedade produz uma angústia, e essa angústia tem níveis diferentes. Eu vou colocar de 3 maneiras, mas pode ter até medicamente outras. Essa angústia pode ser uma angústia leve, moderada ou forte. A ansiedade não é estudada hoje, ela é estudada há milênios. A ansiedade se caracteriza por uma veja essa palavra, a etimologia, o estudo das palavras, ele é muito importante. Ela é uma preocupação. Divida a palavra preocupação. Preocupação da mente. A mente se preocupa, isto é, ela é ocupada por muitas coisas que geram angústia e ansiedade. E quando você tem uma angústia, uma ocupação da mente com muitas questões, problemas, estresse, isto traz uma somatização ao seu corpo. Nós somos um ser integrado. O que você pensa afeta o seu organismo. Inclusive, alguns estudos mais detalhados sobre o processo de somatização, a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, tinha um curso de pós-graduação há uns anos, eu não sei se ainda está em vigor, muito interessante sobre o processo de somatização. Quando a mente de uma pessoa coopera com o seu adoecimento físico. E é interessante que, às vezes, alguns aspectos da vida afetam com doenças algumas áreas específicas. Isso é um estudo muito interessante. Então, se eu tenho problemas em algumas áreas, eu estou mais suscetível a doenças em determinados pontos do corpo. Eu não preciso trazer muitas coisas nessa introdução sobre ansiedade, porque vocês podem e têm acesso hoje a uma biblioteca enorme na internet. Mas me chamou a atenção que a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão regulador da saúde no mundo inteiro, em fevereiro do ano passado classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. O país que mais sofria de ansiedade.
E aí nós temos que ser levados a uma reflexão. O que é que existe no nosso comportamento cultural, nas nossas famílias, que está produzindo essa preocupação excessiva, que está produzindo esta ansiedade, gerando doenças e gerando enfermidade física? O Instituto Ayrton Senna, em São Paulo, fez uma pesquisa com estudantes. 69% estavam no nível elevado de ansiedade. Todas as pesquisas que eu procurei apresentam um número de mais de 60 pessoas da população nas faixas etárias sofrendo de ansiedade, inclusive as novas gerações. E o que é impressionante, irmãos, é que a tecnologia está avançando, nós temos um mundo muito mais desenvolvido tecnologicamente. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre a extensão e o poder da inteligência artificial. É impressionante como que a ciência tecnológica cerebral tem avançado, mas isto não isenta que nós temos uma geração com transtornos de fobia, doenças de fobias sociais, onde as pessoas não suportam ficar em ambientes cheios, por exemplo. Ataques de pânico, que está ligado à ansiedade, distúrbios alimentares, como anorexia, o aumento de consumo de medicamentos ansiolíticos, o aumento do consumo, do uso de drogas, enfim, a questão de termos um mundo mais tecnológico, mais interconectado, não resolve o problema da ansiedade. Algumas causas são apontadas por aqueles que estudam esta matéria. Eu vou citar aqui rapidamente, porque eu quero entrar no texto bíblico. Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, um livro muito interessante, ele diz que uma das causas da ansiedade e que gera ansiedade é a transitoriedade da vida. Isto é, ele fala da velocidade. A velocidade dos movimentos, a velocidade das informações. Nós vivemos num mundo em que as coisas são feitas com pressa, com velocidade. Você abre, por exemplo, o seu Instagram, constituído pela Meta, e você vai entrar ali e aquilo vai te atualizando segundo após segundo de notícias das mais diferentes. E quando Alvin Toffler escreveu O Choque do Futuro, não tínhamos estas ferramentas. Imagina. Então essa velocidade de notícias, de informações, das mídias sociais, isso provoca ansiedade nas pessoas. No outro dia eu disse aqui, se você está se sentindo mais ansioso, uma das coisas que você pode fazer é avaliar a quantidade de tempo que você passa no Instagram, no WhatsApp, na televisão, no Netflix, e quem sabe isso pode também estar acrescentando, aumentando o seu nível de ansiedade. Outra causa apontada é a solidão. Por que a solidão? Porque nós não fomos feitos para viver só, ou sós. Não é bom, diz a Bíblia, que o homem esteja só. Eu não estou aqui falando de questão conjugal. Às vezes nós diminuímos o texto,
reduzimos ao seu significado. Quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, isso não é apenas para casos nos relacionamentos afetivos. O homem é gregário, ele não foi feito para andar sozinho. A solidão como uma das causas importantes, porque isso gera a ansiedade, a falta da troca, do relacionamento afetivo, da distração com o outro, de interagirmos com pessoas. Outra causa é a culpa não resolvida. Pessoas que carregam culpa e que não resolvem a sua culpa diante de Deus e delas mesmas. Os traumas é uma outra causa. Pessoas que passaram situações traumáticas na vida, e especialmente quando em algum momento um outro trauma semelhante se aparece, ou se apresenta, melhor dizendo. Aparece a você, e você vai gerar esse processo ansioso no seu coração. Agora tem uma causa muito interessante, que é a impossibilidade de controle. Há pessoas que gostam de controlar tudo. O controle excessivo é uma patologia. Você não controla tudo. Você não controla tudo nem na vida do seu filho, do seu cônjuge. Você não controla tudo na igreja. Você não controla tudo no seu trabalho. Então, quando há pessoas que perdem o controle, não conseguem exercer controle, isto lhes gera ansiedade. E as consequências, falamos de causa e todas as causas têm consequências. Se você não guardou todas, está tudo gravado no YouTube. Interessante que hoje, para piorar a situação, estão definindo uma doença onde se juntou duas outras doenças. E há hoje diagnósticos de depressão ansiosa. Antigamente ou era depressão ou era ansiedade, agora tem uma depressão ansiosa. A ansiedade provoca nas pessoas estado depressivo. A depressão, ela é uma alteração bioquímica. Por isso não pode ser encarada de maneira simplória, ela tem que ser encarada como uma doença, assim como a ansiedade em altos níveis. Procure o médico adequado. E a área da ciência médica adequada ao trato da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico é extremamente, ou sofre extremamente preconceito, que é a psiquiatria. Se o psiquiatra achar conveniente, vai lhe medicar ou não. Se o psiquiatra achar conveniente, geralmente lhe encaminha para um processo terapêutico. Perturbações emocionais advindas da ansiedade, descontrole emocional. E aqui cada um sabe o grau de ansiedade que vive. Se ele é leve, se ele pode ser controlado. Se ele é mediano, já começa a preocupar e te trazer prejuízos no trabalho, no casamento, nas relações de grupo. Ou se ele está num nível de descontrole muito alto. Mas agora vamos ao ponto mais importante, que é o que a Bíblia diz. Porque tudo que eu disse aqui sobre conceito, causas e consequências, você encontra na literatura com muita facilidade. Nos dias de Jesus, a ansiedade estava presente. A palavra grega meriminate. A palavra meriminate pode ter algumas interpretações. Onde está esta palavra? No Novo Testamento. Vou lhes dar pelo menos 2 episódios. O episódio de Marta e Maria.
Maria, nós já sabemos da história, senta aos pés do Senhor, e Marta ficou fazendo as coisas da casa, arrumando a casa. Jesus já estava ali, e ela fica preocupada. Quando Jesus se dirige a ela, porque ela vai fazer uma reclamação de que a sua irmã estava sentada ouvindo Jesus e ela trabalhando. Jesus a surpreende e diz assim: Marta, Marta, você está meriminate. Marta, você está meriminate. Fazendo a transliteração e trazendo para o português, esta palavra pode ser traduzida como ansiedade, preocupação, inquietação, e algumas Bíblias, você está distraída. A ansiedade estava presente no coração de Marta, diagnosticado pelo Senhor. Quando Jesus conta a parábola da semente nos solos, ele diz que há um tipo de coração humano que sufoca a palavra de Deus por causa da ansiedade. A ansiedade é capaz, isto está em Lucas 8,14, ela é capaz de sufocar o que Deus lhe entregou. Então veja aqui, olha que coisa séria. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, nós oramos por esta pregação. Você pode sair daqui e alguma coisa no seu coração apaga a mensagem, a sua ansiedade. Não foi só Jesus que tratou da ansiedade. O apóstolo Paulo tratou da ansiedade, capítulo 4 de Filipenses, verso 6. Não andar ansioso, é o conselho de Paulo. Não andeis ansiosos. Não andeis cheios de preocupação. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, também fala de ansiedade. Então vejam, Jesus Cristo, Paulo, Pedro, pilares da igreja. E Pedro diz assim: lance sobre ele a ansiedade. Mas eu reconheço, irmãos, que falar e ler é fácil, aplicar é que é difícil. Resolver é que é difícil. E sabe quem apresenta o melhor escopo de ensinamento ou de tratamento? É o próprio Jesus. Paulo está aconselhando, não andem ansiosos, quer dizer, não façam da ansiedade um estilo de vida. O corpo não suporta. As pessoas ao seu redor não suportarão uma pessoa que o tempo todo está ansiosa. Ela adoece não apenas o corpo dela, mas as relações dela. Pedro está dizendo, lancem, aprendam a lançar sobre ele, sobre Jesus, a ansiedade. Eu fui ver na Bíblia o que significava esse lançar sobre ele. A palavra lançar é despejar tudo. Por que você se sente bem orando? Porque você despeja, você coloca para fora. Acima de tudo, a oração mexe com você, é boa para você. É um exercício espiritual diante de Deus fundamental, mas quando você despeja, quando você descarrega, quando você lança, você se sente aliviado. É por isso que a oração alivia. Que você entrega, você rola a bola para o outro, e o outro é Jesus. Mas para mim o texto áureo sobre ansiedade está dentro do Sermão da Montanha. Vamos abrir Mateus 6, verso 25. Esse é o texto que eu quero trabalhar. Os outros eu citei. Gente, é claro que esse assunto não se esgota aqui. Quando eu estava na universidade estudando psicologia, essa matéria, ou esse tema da ansiedade, era um tema que nós alunos levávamos 6 meses de aula só nessa matéria. Então há toda uma complexidade sobre
o que é ansiedade, o que ela causa, os seus problemas, como ela vem, mas você tem isso espontaneamente na literatura. Jesus diz assim no meio do Sermão do Monte, estamos mais ou menos exatamente no meio. Eu digo, 6:25, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olhem, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. O amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está ensinando aos discípulos, a multidão que ali estava. Com o que a gente se preocupa? O que causa ansiedade? Não são questões do amanhã? Se eu vou ter ou não vou ter um emprego que venha trazer o sustento da minha casa? O que eu vou fazer com os meus filhos? A questão do país, da violência, será que eu posso sair à rua? Há muitas realidades físicas, existenciais que nos trazem ansiedade. Mas aqui no texto, eu vou levantar alguns princípios práticos que ajudam você a vencer a ansiedade. E talvez você diga assim, pastor, parece simples. Esse remédio, essa receita que está aqui, ela foi entregue por Jesus. E em Jesus há todo o poder e todo o conhecimento para nos trazer o que é melhor. Primeiro princípio, está no versículo 26. Então, se você sofre de ansiedade, se você tem dias ansiosos, se você não está conseguindo controlar a sua síndrome do pânico, se você não consegue nem entrar num elevador, se você não consegue dormir por preocupações do dia seguinte, anote no seu coração essa instrução espiritual. O primeiro princípio é o princípio que está no verso 26. Deixe a sua Bíblia aberta em casa e consulte, clame e ore diante dela. É o princípio da observação. Quando ele manda que nós olhemos as aves do céu, a contemplação da natureza, a natureza dá testemunho. Quando você estiver mal emocionalmente, quando você se sentir ansioso e até deprimido, vai ter contato com a natureza. E nós aqui na nossa região somos muito abençoados. Porque nós temos uma natureza exuberante.
Em toda essa baixada de Jacarepaguá e essa região aqui da praia, você tem inúmeros lugares aonde você pode observar as aves dos céus. O princípio da observação de como Deus trata, como Deus cuida, é um passo importante para que você combata a ansiedade do seu coração e da sua vida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia na sua vida? Nós que ficamos extremamente ansiosos, inclusive com a temática da morte. Da morte que se aproxima a cada ano que passamos. O dia de aniversário para alguns é um dilema, é um dia de celebração, mas é um dia que alguns dizem assim, está chegando a hora, está chegando a hora. Quem tem certeza canta com alegria, quem não tem fica desesperado. Quem tem certeza da vida eterna é outro papo. Quem tem certeza que vai para o céu é outra tranquilidade. O pessoal estranha até enterro de crente. A gente canta, sabe por quê? Nós cremos num Cristo que nos salvou, não apenas para esta vida ou para nos curar aqui, mas Ele tem para nós e nos deu vida eterna. Observem as aves, vocês não podem acrescentar um dia na vida de vocês. Que bobagem, e quanta bobagem nós pensamos enquanto estamos preocupados. Quanto tempo, quanta energia. Numa série feita algum tempo atrás pelo pastor, eu preguei sobre pensamentos de Deus, lembram disso? Você tem que trabalhar a sua cabeça. E uma frase bíblica é fundamental: trazer os seus pensamentos cativos a Cristo. Um dos males deste tempo é a aceleração do pensamento. Isso é um outro tema, nós não temos tempo. Pensamento acelerado, que retroalimenta a ansiedade, e a ansiedade retroalimenta pensamentos acelerados. Você está orando, já passou por isso, e de repente você está pensando no mercado. E você diz assim, eu não sou crente, não é possível. Vai acontecer isso com você? Acontece com todos nós. E a ansiedade produz um pensamento tão acelerado que você faz uma miscelânea, uma mistura na hora da oração. Eu já disse aqui, dei aqui algumas dicas. Por isso, ore em voz alta. É uma maneira de você trazer mais concentração ao cérebro. Eu, por exemplo, adoro escrever orações. Tenho muitos cadernos, eu escrevo as orações. É até um perigo ter que queimar aquilo, porque sai tudo ali. Mas faça tudo para concentrar a tua cabeça. O pensamento acelerado produz um raciocínio misturado. E o pior, ele acrescenta fatos que não existem. Gente, se for fazer um exame apurado aqui de manhã hoje, de todos nós, quantos sobram? Vamos ser honestos. Segundo princípio está no verso 26 ainda. Ele vem falando sobre observar as aves, elas não semeiam, elas não colhem, armazenam em celeiro, e o Pai Celeste as alimenta. O segundo é o princípio da providência de Deus. Quem alimenta? Quem alimenta as aves? Quem alimenta você? Quem coloca o pão na sua casa? Quem lhe dá saúde? O seu trabalho, a sua vida não está nas mãos do seu patrão. Não está nas mãos do Estado. Alguns acham assim, eu sou um funcionário público bem sucedido. Interessante. Eu me aposentei para uma grande empresa ou sou um funcionário estatal. Eu estou tranquilo, está mesmo?
Qualquer coisa pode acontecer na política de qualquer lugar, em qualquer nação. As coisas mudam da noite para o dia. Um dia você está empregado, no outro não. Um dia uma lei vale, amanhã não vale mais. Quem nos sustenta é o Senhor. É Ele é o nosso pastor e é Ele que declara: de nada você terá falta, porque eu vou ser a tua provisão. Eu sou o maná da manhã. Eu sou o maná diário, eu te sustento, eu te dou saúde, eu te dou alimento. Não é o seu patrão. Ansioso por quê? Então o primeiro é o princípio da observação, o segundo é o da providência. A providência vem de cima. Terceiro princípio. Ainda no verso 26 é o princípio da primazia. Ele disse assim: olha para as aves do céu e olha para os lírios do campo, as aves e os lírios. E depois ele faz uma pergunta interessante que está relacionada com o Salmo de número 8. Quem é mais importante para Deus? Nós somos a menina dos olhos da criação de Deus. A natureza é maravilhosa. O mar é maravilhoso, as montanhas, as florestas, mas o que a Bíblia está ensinando é que nós somos a coroa da criação de Deus. Se eu visto os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como um deles, nas melhores grifes de Israel, se eu alimento os pássaros, quanto mais eu cuidarei de vocês. Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, minha irmã, eu estou cuidando de tudo. A fé está aqui na base dessa situação e da questão da ansiedade. Eu vou chegar lá. O quarto princípio, que está de 27 a 32, vai combater a sua ansiedade. É o princípio da confiança. É o princípio da fé. Olha o texto, 27. A Bíblia diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele faz uma correlação da ansiedade com falta de fé. Isto é grave, isto é importante, isto é bíblico. Ele faz uma declaração aos discípulos: homens de pouca fé. Se há mensuração da fé na Bíblia, e há, nós encontramos pessoas que são chamadas de pessoas de pouca fé, e há outras pessoas chamadas de pessoas de muita fé. E a quem ele chamou de pessoas de muita fé, não eram do seu povo. Nunca vi tanta fé em Israel como a fé desta mulher, Sirofenícia. Existe uma relação, meu irmão. Então, quando eu estou buscando a Deus, quando eu estou fazendo uma campanha de 40 dias, quando eu estou orando, quando eu leio a palavra, quando eu venho ao culto, eu estou me aproximando dEle, e quanto mais eu me aproximo dEle, eu vou rechaçando a ansiedade e todo o mal da minha mente. Deu para entender? Quanto mais intimidade com Deus, menos preocupação, mais confiança, princípio da confiança. A ansiedade pode ser um tremendo movimento de falta de fé. E essa palavra é dada aos que creem. Nós acreditamos ou não acreditamos? Eu não vou pregar no texto, mas eu gosto daquela historinha de Atos. Eles estavam reunidos em casa orando por Pedro, que estava preso. Adoro aquilo. E estava todo mundo clamando a Deus. Igual a gente fez aqui: Senhor cura, Senhor salva, Senhor liberta, tira o Pedro lá da cadeia, tira não sei o quê.
E de repente Pedro bateu na porta. Deus já tinha feito a obra. Quando ele bateu na porta, a moça da reunião de oração foi atender, ela ficou muda. Ela não falava, diz a Bíblia. Ela ficou tão espantada. Por que nós nos espantamos tanto quando ele faz? Isso demonstra que muitas vezes nós clamamos, mas não cremos. Nós oramos, mas não acreditamos. Que o Senhor trabalhe isso em nós, que nós sejamos abertos à confiança, que Deus aumente a nossa fé, que esta seja parte da sua oração, esse pedido faça parte da sua oração. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, aumenta, Senhor, a minha entrega a Ti. Amém ou não, igreja? Amém ou não, você aí da internet? Escreve um amém aí. Amém. Aumenta, Senhor. Que quanto mais próximo de Deus, mais paz você vai ter, mais relax você vai ficar, mais tranquilo. Eu não estou falando daquela tranquilidade baiana, eu estou falando da tranquilidade bíblica. Brincando com os baianos. Tem baiano aqui? Levante sua mão. E olha, isso é um preconceito terrível contra a Bahia. Ansiedade não resolve nada. E Jesus está dizendo isso aqui. Você não pode acrescentar um côvado. Você não pode acrescentar um dia da tua vida. Ansiedade não resolve. Ansiedade tem uma correlação incrível com a nossa fé. Quinto princípio. Princípio da prioridade. E vejam o que eu estou dizendo sobre relação de intimidade. Ele diz aqui, busquem primeiro o reino de Deus, verso 33. Olha aqui o grande remédio para tratar a sua ansiedade, está na Bíblia. Eu não estou dizendo que você vai parar de tomar a sua medicação quem vai controlar é o seu médico, o seu psiquiatra, o seu clínico geral. Mas olha o que está na Bíblia, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Ele colocou esse texto, esse versículo, dentro da temática da ansiedade. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se eu busco a Deus em primeiro lugar, se Ele é a minha prioridade, se de manhã eu busco ao Senhor em oração, eu busco a sua palavra, eu busco intimidade com Ele, certamente as outras coisas me serão acrescentadas e eu estarei vencendo a ansiedade em nome de Jesus. Ô gente, nós acreditamos nisso ou não? Você acredita mesmo na Bíblia? Então não jogue o texto fora, recorte, tira uma foto, coloca na geladeira, lê todo dia, porque isso vai ajudar você e a mim a vencermos a ansiedade. E para terminar, o sexto e último princípio. Você gravou os 6? Primeiro é o princípio da observação. Segundo é o princípio da providência. Terceiro é o princípio da confiança. Muito bem. O quarto é o da confiança e o quinto da prioridade. E o sexto é o da paciência. Quando ele diz no versículo 34 assim, basta cada dia o seu mal. Cara, amanhã é amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Quem é que sabe? Levante a mão. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E a palavra dele é a seguinte, vive hoje. Vive hoje. Cada dia vai trazer as suas coisas boas ou ruins. Boas ou mais, vive hoje. Para que você está tão ansioso e gerando tanta doença? Olha, quando você estuda doenças físicas e psicológicas, há uma recomendação presente em todas hoje, todas as doenças. Seja qual for a doença, qual for, exercício físico. E esse texto tem que estar presente, espiritualmente na nossa vida, a nossa confiança, de que nós podemos lançar sobre ele nossa ansiedade. Tem jeito. Você sabia que tem jeito? Dá para viver melhor. Dá para viver com mais qualidade de vida.
Dá para viver. E o segredo, olhe para o pastor, eu estou terminando. Busca primeiro o reino de Deus. Busca a sua presença. Vai a Ele. Despeja tudo. Derrama. O exercício da oração diária, do despejar, vai cuidar do seu coração. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Diga a Deus assim: Senhor, me ajude a confiar no Senhor. Eu te entrego a minha ansiedade pelo dia de manhã, pela conta que eu tenho que pagar, pelo trabalho. Senhor, tudo está em tuas mãos, eu não tenho controle. Diga isso a Ele: eu não tenho controle, eu dependo do Senhor. Senhor, toma a vida de todos nós. Essa lição que desde ontem está nos impactando na campanha de 40 dias de oração sobre ansiedade. Esse tema tão importante que perpassa milênios, em que Jesus Cristo se ocupou no seu principal sermão. E não só se preocupou, o Senhor está nos entregando soluções. Pai, aqui estão 6 princípios da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, a buscar acima de tudo o Teu reino e a Tua presença. E nós temos certeza que toda a cura e o trato com as ansiedades da vida, o Senhor vai nos ajudar. Abençoa, Senhor. E se alguém está com sofrimento extremo aqui, ou os irmãos que estão online, traz cura nesta manhã em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor. E Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Que essa vida abundante recaia sobre nós, a nossa família, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.